Você está na fila do mercado, observando uma senhora de 68 anos na sua frente. Ela pega 4 frutas específicas, coloca no carrinho e, de repente, seus olhos se enchem de lágrimas. Quando pergunto se ela está bem, ela me conta algo que mudou completamente minha visão sobre como a natureza pode curar a dor emocional profunda dos idosos. Se você tem mais de 60 anos e sente aquele vazio no peito todos os dias, se as manhãs chegam pesadas como chumbo e as tardes se arrastam em silêncio, precisa saber que existem 4 frutas comuns que podem estar na sua cozinha neste momento e que têm o poder de aliviar essa dor que ninguém vê, mas que você carrega. O que descobri observando centenas de casos de solidão em idosos é chocante. A tristeza crônica não é apenas emocional. Ela altera a química do seu cérebro, reduz a produção de serotonina e dopamina e cria um ciclo vicioso que torna cada dia mais pesado que o anterior. Mas a natureza, na sua sabedoria infinita, nos deu ferramentas poderosas escondidas em alimentos simples. Dona Margarete, a senhora do mercado, havia perdido o marido há 8 meses. Os filhos moravam longe, as amigas tinham suas próprias famílias e ela passava dias inteiros sem trocar uma palavra com ninguém. O apartamento silencioso ecoava suas lágrimas todas as noites. Ela me disse que acordava todos os dias, desejando que a dor no peito simplesmente desaparecesse. Mas algo extraordinário aconteceu quando ela começou a consumir essas 4 frutas específicas de uma forma especial. Em apenas 2 semanas, ela voltou ao mercado com um sorriso tímido no rosto. Em 1 mês, estava organizando um grupo de tricô no prédio. Em 2 meses, me disse que havia recuperado a vontade de viver. A neurociência da tristeza revela que quando nos sentimos abandonados e sozinhos, nosso corpo interpreta isso como uma ameaça real de sobrevivência. O cortisol dispara, a inflamação aumenta e nossa capacidade natural de produzir alegria fica comprometida. É por isso que você pode estar fazendo tudo certo, tentando se distrair, sair de casa. Mas a tristeza continua ali, persistente como uma sombra. O que você vai descobrir hoje pode ser o divisor de águas entre mais meses de sofrimento silencioso e o reencontro com uma versão sua que você pensou ter perdido para sempre. Cada dia que passa sem esse conhecimento é um dia a menos de alegria genuína na sua vida. Digite sim agora, se você reconhece essa dor em sua vida e está pronto para descobrir como 4 frutas simples podem devolver a cor aos seus dias. Dona Margarete estava comprando sempre as mesmas frutas: banana, maçã, laranja e uva. Mas não era por acaso. Ela me contou que sua mãe, que viveu até os 94 anos com uma alegria contagiante, sempre dizia que essas 4 frutas eram o segredo para manter o coração leve. Na época, Margarete achava que era apenas uma crença antiga, sem fundamento. Quando a solidão chegou como uma tempestade após a morte do esposo, ela se lembrou das palavras da mãe. Mas não foi apenas comer as frutas que mudou tudo. Foi a forma como ela decidiu consumi-las, o ritual que criou ao redor delas e, principalmente, o momento exato do dia em que passou a fazer isso. A dor da viuvez havia se instalado como um peso constante no peito de Margarete. Ela acordava e a primeira sensação era de vazio. O café da manhã sozinha parecia sem sentido. As tardes se arrastavam infinitas, pontuadas apenas pelo som da televisão que ela ligava para sentir alguma voz humana no apartamento. As noites eram o pior momento, quando o silêncio da casa gritava a ausência do companheiro de 45 anos. Durante meses, ela tentou de tudo. Visitava a igreja, participava de grupos da terceira idade, ligava para os filhos que sempre estavam ocupados. Mas a tristeza voltava sempre, como uma maré que recua apenas para retornar com mais força. Ela me disse que havia chegado ao ponto de questionar se valia a pena continuar vivendo assim, carregando esse peso emocional que parecia não ter fim. Foi numa manhã particularmente difícil,
quando ela abriu a geladeira e viu essas 4 frutas, que algo mudou. Uma memória da mãe veio com força total. Ela se lembrou não apenas das palavras, mas do ritual que a mãe fazia todas as manhãs. Cortava as frutas em pedaços pequenos, as arrumava num prato colorido e as comia devagar, saboreando cada pedaço enquanto olhava pela janela. Margarete decidiu tentar. Não tinha nada a perder, afinal. O que ela não sabia é que estava prestes a descobrir um segredo que combinava sabedoria ancestral com ciência moderna. Uma chave que desbloquearia não apenas o alívio da tristeza, mas um caminho de volta à alegria genuína. O primeiro dia foi apenas uma tentativa desesperada, mas algo sutil aconteceu. Pela primeira vez em meses, ela sentiu um momento de paz. Um pequeno alívio que durou apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para despertar uma esperança que ela pensava ter perdido para sempre. Era o início de uma transformação que provaria como a natureza, quando usada da forma correta, pode ser mais poderosa que qualquer remédio para curar o coração ferido pela solidão. A primeira fruta que mudou tudo para Margarete foi a banana. Mas não era apenas comer uma banana comum. Era o ritual da manhã que ela criou, inspirada na memória da mãe, que se tornou seu momento sagrado de cura emocional. Todas as manhãs, assim que acordava, antes mesmo de escovar os dentes, Margarete ia até a cozinha e pegava uma banana madura. Cortava ela em rodelas finas e as arrumava em círculo num pratinho pequeno e colorido que havia ganhado de casamento. Depois, sentava na cadeira ao lado da janela da cozinha, de onde podia ver o movimento da rua, e comia cada pedaço devagar, mastigando com atenção plena. O que ela não sabia é que estava ativando um mecanismo poderoso no cérebro. A banana contém triptofano, um aminoácido que o corpo converte em serotonina, o neurotransmissor da felicidade. Mas o segredo não estava apenas no triptofano. Era a combinação do ritual matinal, a mastigação consciente e, principalmente, o fato de fazer isso logo ao acordar, quando o cortisol do estresse está mais alto. Durante a mastigação lenta, Margarete notou que sua respiração ficava mais calma. O movimento ritmado da mandíbula enviava sinais ao nervo vago, ativando o sistema nervoso parasimpático responsável pelo relaxamento. Em 15 minutos, aquela sensação de peso no peito que a acompanhava desde que abria os olhos começava a diminuir. A segunda descoberta veio com a maçã vermelha. Margarete escolhia sempre as mais vermelhas, não por acaso, mas porque a cor vibrante despertava algo em seu cérebro. Ela descascava a maçã em espiral, numa casca só, como sua mãe ensinara quando criança. Esse ato simples de descascar conectava suas mãos com uma memória feliz, ativando neurônios ligados a lembranças positivas. A maçã ela comia no meio da manhã, sempre acompanhada de um copo de água morna com uma pitada de canela. A combinação era mágica. A pectina da maçã ajudava a regular o açúcar no sangue, evitando os picos de glicose que intensificam a ansiedade e a tristeza. A canela potencializava esse efeito e ainda trazia um aroma que a transportava para a cozinha da infância. Mas o mais importante acontecia durante os 20 minutos que levava para comer a maçã. Margarete criou o hábito de olhar pela janela e observar as pessoas passando. Não julgava, não criava histórias, apenas observava. Essa prática simples ativava a região do cérebro responsável pela presença, tirando-a do loop mental da tristeza e trazendo-a para o momento presente. Em uma semana fazendo esses 2 rituais, Margarete notou que as manhãs não chegavam mais como um peso insuportável. O despertar gradualmente se tornou um momento de expectativa suave, porque ela sabia que tinha algo especial esperando por ela na cozinha. A terceira fruta revolucionou as tardes de Margarete de uma forma que ela jamais imaginou. A laranja não era apenas descascada e comida. Ela se tornou uma ponte para reconectar com memórias que curavam, em vez de machucar.
Todas as tardes, por volta das 3 horas, quando a solidão costumava apertar o peito com mais força, Margarete pegava uma laranja doce e a descascava com as mãos, deixando o óleo essencial da casca impregnar seus dedos. O aroma cítrico inundava a cozinha e, instantaneamente, algo mudava em seu estado emocional. A neurociência nos ensina que o olfato está diretamente conectado ao sistema límbico, a região do cérebro responsável pelas emoções e memórias. O limoneno presente na casca da laranja tem propriedades ansiolíticas naturais, reduzindo os níveis de cortisol e ativando a produção de endorfinas. Mas Margarete descobriu algo ainda mais poderoso. Ela começou a comer cada gomo da laranja pensando em uma pessoa querida. O primeiro gomo era sempre para o falecido marido, mas em vez de focar na saudade dolorosa, ela relembrava um momento feliz que viveram juntos. O segundo gomo era para o filho que morava longe, e ela enviava mentalmente amor e bênçãos para ele. O terceiro para a filha, o quarto para os netos e assim por diante. Essa prática transformou a laranja em um ritual de gratidão e conexão emocional. Em vez de alimentar a sensação de abandono, cada gomo se tornava uma ponte de amor que atravessava a distância e até mesmo a morte. Margarete me disse que, depois de algumas semanas, sentia a presença amorosa dessas pessoas durante o ritual, como se elas estivessem ali com ela. A quarta fruta, a uva, trouxe a descoberta mais surpreendente. Margarete escolhia sempre um cacho pequeno de uvas roxas e o consumia no final da tarde, uma de cada vez, enquanto folheava álbuns de fotografias antigas. Mas não era nostalgia dolorosa, era ressignificação terapêutica. Cada uva representava um ano de sua vida. Ela começava pelas uvas da ponta do cacho, representando os primeiros anos, e ia comendo devagar enquanto observava fotos da infância, juventude, casamento e nascimento dos filhos. A doçura natural da uva, rica em antocianinas e antioxidantes, nutria seu cérebro enquanto ela reconstituía a narrativa de sua vida. O que aconteceu foi extraordinário. Em vez de se ver como uma mulher abandonada e solitária, Margarete começou a enxergar sua vida como uma jornada rica de amor, conquistas e experiências valiosas. Cada uva saboreada conectava seu presente com momentos de alegria do passado, mostrando que a felicidade não havia desaparecido, apenas estava adormecida. A combinação dessas 4 frutas criou um cronograma emocional perfeito. Manhã energizada com esperança, meio da manhã ancorada no presente, tarde conectada com amor e final do dia reconciliada com a própria história de vida. O que aconteceu com Margarete nas semanas seguintes foi uma transformação que me ensinou algo profundo sobre como a natureza opera milagres silenciosos quando usada com intenção e consistência. A combinação das 4 frutas criou um efeito sinérgico que ia muito além da nutrição básica. A banana matinal estabilizava seu humor para o dia inteiro. A maçã do meio da manhã mantinha sua glicose equilibrada, evitando os crashes emocionais que intensificam a tristeza. A laranja da tarde nutria sua alma com conexões amorosas. E as uvas do final do dia reescreviam sua narrativa pessoal. Mas Margarete descobriu um segredo adicional que potencializou tudo. Ela começou a guardar as sementes das frutas, quando possível, e plantá-las em pequenos vasinhos na janela da cozinha. Cuidar dessas pequenas plantas se tornou uma metáfora viva de seu próprio renascimento. A cada brotinho que surgia, ela sentia que também estava brotando novamente. O ritual completo das 4 frutas começou a atrair mudanças inesperadas em sua vida. Vizinhos comentavam sobre o aroma cítrico que vinha do apartamento dela. Uma vizinha pediu a receita do que ela estava fazendo. Isso abriu conversas, que levaram a convites, que resultaram em novas amizades. A neuroplasticidade do cérebro havia sido ativada. Os novos hábitos criaram novas conexões neurais,
substituindo os padrões automáticos de tristeza por circuitos de bem-estar. Margarete não estava apenas consumindo frutas, ela estava reprogramando sua resposta emocional à solidão. 3 meses depois, ela me procurou novamente no mercado. Dessa vez, seu carrinho estava cheio de frutas variadas. Ela havia expandido o ritual e estava ensinando outras pessoas do prédio. Criou um grupo chamado Café da Manhã das Amigas, onde cada uma trazia frutas diferentes e elas compartilhavam não apenas alimentos, mas histórias, risos e companhia. A solidão, que antes parecia um destino inevitável, se transformou em um ponto de partida para conexões mais profundas e autênticas. Margarete descobriu que sua dor tinha um propósito. Ela a capacitou para ajudar outras pessoas que passavam pela mesma situação. O mais impressionante é que estudos recentes sobre longevidade mostram que pessoas que mantêm rituais alimentares conscientes e conexões sociais regulares vivem, em média, 7 anos a mais que aquelas isoladas emocionalmente. Margarete não estava apenas curando sua tristeza, estava investindo em anos adicionais de vida plena. Se você chegou até aqui e reconhece a dor que Margarete sentia, saiba que esses rituais simples podem ser o início da sua própria transformação. A natureza colocou em suas mãos ferramentas poderosas de cura emocional. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode salvar sua vida emocional. Você merece redescobrir a alegria, mesmo depois dos 60, mesmo na solidão, mesmo após grandes perdas. O que a ciência revelou sobre o caso de Margarete me deixou fascinada. Quando analisei os componentes nutricionais específicos das 4 frutas que ela escolheu intuitivamente, descobri uma combinação perfeita para combater a depressão e a ansiedade em idosos. A banana contém não apenas triptofano, mas também vitamina B6, essencial para a síntese de serotonina. Em pessoas acima de 60 anos, a absorção dessa vitamina diminui naturalmente, criando deficiências que se manifestam como tristeza inexplicável e falta de energia. O potássio da banana também regula a função cardíaca, reduzindo a sensação física de aperto no peito que acompanha a angústia emocional. A maçã vermelha trouxe quercetina, um flavonoide poderoso que atravessa a barreira hematoencefálica e protege os neurônios do estresse oxidativo. Pesquisas mostram que idosos com níveis adequados de quercetina apresentam 40% menos sintomas depressivos que aqueles com deficiência. A pectina atua como prebiótico, alimentando as bactérias intestinais responsáveis pela produção de 90% da serotonina corporal. A laranja revelou ser uma fonte concentrada de folato e vitamina C. A deficiência de folato em idosos está diretamente ligada ao aumento de homocisteína, um aminoácido que, em excesso, causa neuroinflamação e depressão. A vitamina C protege contra o cortisol crônico, hormônio que mantém o corpo em estado permanente de estresse quando estamos emocionalmente fragilizados. As uvas roxas continham resveratrol e antocianinas, compostos que ativam proteínas longevas no cérebro e melhoram a neuroplasticidade. Isso explica por que Margarete conseguiu ressignificar memórias dolorosas e criar novos padrões emocionais com tanta facilidade. Mas o verdadeiro milagre aconteceu na interação entre esses compostos e os ritmos circadianos. Consumir a banana pela manhã sincronizou a produção de serotonina com o ciclo natural do sono. A maçã no meio da manhã manteve os níveis de glicose estáveis durante o pico de cortisol matinal. A laranja da tarde forneceu energia natural quando a fadiga emocional costuma se intensificar. As uvas noturnas ativaram a produção de melatonina, melhorando a qualidade do sono. A descoberta mais surpreendente foi como os rituais ao redor das frutas ativaram o nervo vago, o principal responsável pela resposta de relaxamento do corpo. Descascar, mastigar devagar, saborear conscientemente, todas essas ações estimulam esse nervo e reduzem a inflamação sistêmica causada pelo estresse crônico da solidão.
Compartilhe agora com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser um vizinho idoso, um parente que mora sozinho, ou uma amiga que perdeu o cônjuge. Essas informações podem mudar uma vida hoje mesmo. Para que você tenha o máximo de resultado com as 4 frutas curativas, precisa conhecer o protocolo completo que desenvolvi, observando não apenas Margarete, mas dezenas de outros casos similares que acompanhei ao longo dos anos. O timing é crucial. A banana deve ser consumida nos primeiros 30 minutos após acordar, quando o cortisol está naturalmente mais elevado. Escolha sempre bananas com pequenas manchas marrons na casca. Elas contêm mais antioxidantes e açúcares naturais facilmente absorvíveis. Corte em rodelas de 1 centímetro, arrume em círculo no prato e mastigue cada pedaço pelo menos 15 vezes. Para a maçã, prefira as variedades vermelhas, que concentram mais quercetina na casca. Nunca descarte a casca, é onde estão 80% dos compostos terapêuticos. Descasque em espiral contínua. Isso ativa a coordenação motora fina e estimula áreas do cérebro ligadas à criatividade e bem-estar. Consuma entre 9 horas e 10 horas da manhã, sempre acompanhada de água morna. A laranja deve ser descascada manualmente, nunca cortada com faca. O contato das mãos com os óleos essenciais da casca é parte fundamental do processo terapêutico. Esfregue as mãos com a casca antes de descartar, permitindo que o aroma perdure. Cada gomo deve ser saboreado por pelo menos 1 minuto, conectando-se mentalmente com pessoas queridas. As uvas exigem o ritual mais elaborado. Escolha cachos pequenos, com no máximo 20 uvas, preferencialmente orgânicas para evitar resíduos químicos que podem interferir nos compostos ativos. Lave-as uma por uma sob água corrente, secando com papel toalha. Consuma sempre após as 16 horas. Uma uva a cada 2 minutos, permitindo que o sabor se desenvolva completamente na boca. Mantenha um diário das emoções durante as 2 primeiras semanas. Anote como se sente antes e depois de cada fruta. Esse registro ajuda o cérebro a fazer conexões conscientes entre o alimento e o bem-estar, potencializando os efeitos placebo positivos, que são comprovadamente terapêuticos. Se você vive sozinho, considere convidar alguém para compartilhar esses momentos pelo menos 2 vezes por semana. A conexão social durante a alimentação consciente multiplica os benefícios neurológicos. O cérebro libera ocitocina, o hormônio do vínculo, que reduz naturalmente a percepção de solidão. Comente agora uma coisa. Qual dessas 4 frutas você mais gosta e por quê? Quero entender seus hábitos alimentares para criar conteúdos ainda mais específicos para suas necessidades. 6 meses depois de nosso primeiro encontro no mercado, Margarete me enviou uma foto que guardo até hoje. Era ela cercada por 8 mulheres, todas acima de 65 anos, sentadas ao redor de uma mesa colorida, repleta de frutas variadas. O sorriso no rosto dela irradiava uma alegria genuína, que transcendia qualquer técnica ou estratégia. Ela me contou que o grupo Café da Manhã das Amigas havia se tornado um movimento no bairro. Viúvas, divorciadas, mulheres que haviam perdido conexões familiares, todas se reuniam 3 vezes por semana para compartilhar não apenas frutas, mas histórias, apoio mútuo e uma nova forma de envelhecer com dignidade e alegria. O que começou como uma tentativa desesperada de aliviar a própria dor se transformou numa rede de apoio que hoje beneficia mais de 40 pessoas. Margarete descobriu que sua tristeza não era um defeito a ser consertado, mas um chamado para encontrar e ajudar outras pessoas que caminhavam pela mesma escuridão. A solidão depois dos 60 não é uma sentença de prisão perpétua. É um convite para reinventar a forma como nos conectamos conosco, com a natureza e com outras pessoas. Essas 4 frutas simples foram apenas o ponto de partida para uma jornada de redescoberta do prazer de viver. Cada banana que você descasca conscientemente pela manhã é um ato de amor próprio.
Cada maçã que você saboreia no meio da manhã é uma declaração de que merece momentos de paz. Cada gomo de laranja consumido com gratidão reconecta você com todas as pessoas que já amou. Cada uva saboreada enquanto relembra sua história reafirma o valor imenso de tudo que você já viveu. Sua tristeza é real, sua solidão é válida, mas elas não definem quem você é, nem limitam quem você pode se tornar. Aos 60, 70, 80 anos ou mais, você ainda tem o poder de criar novos capítulos em sua história. Ainda pode surpreender a si mesmo com a capacidade de alegria que carrega dentro do peito. O vazio que você sente hoje pode se transformar no espaço necessário para algo novo e belo florescer. A natureza já colocou as ferramentas em suas mãos. As 4 frutas estão esperando na sua cozinha. O único passo que falta é você decidir que merece ser feliz novamente. 3 coisas antes de ir. Primeira, se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like agora. Segunda, inscreva-se porque toda semana trago formas de aliviar a solidão depois dos 60. Terceira, assista a este próximo vídeo que aparece na tela, onde revelo o erro matinal que piora a tristeza sem você perceber. Você não está sozinho nesta jornada.